Hoje nós vamos começar a nossa terceira aula do curso. Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo a todas vocês que estão assistindo o nosso curso e também a mais algumas que se inscreveram, algumas lindas que se inscreveram no nosso curso. Beijinho para Nilza Pereira, Késia Gonçalves, Shirley Beneman, Marília Pinho, Gisélia, Elisandra Alencar, Yarzi Saraiva, Manu, Rosânia, Celiane Pimentel. Um beijão para vocês. Então hoje na aula a gente vai falar a respeito da capacitação, necessidade fundamental para desempenhar o seu ministério. Então o professor, ele precisa estar capacitado para ensinar a palavra de Deus às crianças. Você não pode falar com segurança de uma coisa que você não tem conhecimento, que você não está seguro daquele assunto, daquela palavra, daquela história. E a criança, ela sente se você sabe, se você não sabe, se você está conhecendo direitinho ou não. Então é muito importante que você se capacite, não é? E você que está assistindo esse curso, você já sentiu essa necessidade, por isso você não, eu quero assistir, porque talvez eu aprenda mais um pouquinho para melhorar a forma como eu vou trabalhar com as crianças. Então é isso aí, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa de dedicação, dedicar um tempo para aprender mais sobre o assunto que a gente vai ensinar às crianças. Como o assunto que nós vamos ensinar às crianças é a palavra de Deus, então a gente tem que estudar bastante a palavra de Deus. Temos que dedicar um tempo diário para aprender, para ler e estudar a palavra do Senhor. Não é? Quando a gente tem escrito aqui na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você não pode estar diante de uma sala de crianças sem ter segurança do que você vai ensinar, sem ter conhecimento daquilo que você vai ensinar às crianças. Então você precisa estudar a palavra, você precisa estar preparado para estar na sala de crianças. E as crianças, elas são muito lindas e elas têm curiosidades assim que nos surpreendem. Muitas vezes quando eu fui dar aula na sala dos pequeninos, eles vêm com cada pergunta que você para assim e digo, por que eu não pensei nisso antes? Como é que ele pensou nisso, né? Um detalhe ou alguma curiosidade que ele teve a respeito daquela história e ele faz aquela pergunta e você para assim, eu nunca tinha pensado nisso. E você fica sem ter como responder essa pergunta, fica despreparado para responder a pergunta. Então, como agir nessa situação? Você foi pego ali naquela pergunta que você não sabe, então você pode dizer, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar, vou ler, vou perguntar ao pastor e depois eu te respondo. E não deixe de lembrar de no outro dia você vir e dar a resposta para a criança que ela estava perguntando. Mas o bom de você estar preparado, de você estudar, de você pesquisar, de você estar capacitado, é que num momento como esse, o Espírito Santo de Deus te dirige e você dá uma resposta que venha fazer com que aquela criança venha aprender mais um pouquinho sobre Deus, né? Sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus para a vida dele. Então é muito importante estar capacitado e o primeiro ponto que a gente tem que aprender, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que vamos ensinar, que é a palavra de Deus. Então, gente, uma coisa que tem me ajudado muito para estudar a palavra de Deus, e eu posso dar uma dica para vocês que querem, a partir de hoje, estarem reservando um dia, um tempinho, um horário do seu dia para estudar a palavra de Deus, é um aplicativo de leitura da Bíblia. Você baixa o aplicativo no seu tablet ou celular e a cada dia tem a leitura para você fazer naquele dia. O importante é ficar lendo sempre. É você estar sempre meditando, você estar sempre estudando, você estar sempre fundamentando o ensino para que a criança ela venha aprender mais sobre a palavra do Senhor. Verdade? Então, por que a importância
de você estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É o que Deus tem para nós. Então é por isso que é importante você estar sempre estudando a palavra de Deus. E estar sempre ensinando a palavra de Deus para as crianças. Porque ela é viva e eficaz e eficiente para cumprir o propósito pelo qual Deus a deixou para nós, né? Então você pode ler isso em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, porque é importante estudar a Bíblia também, porque ela opera eficazmente naqueles que creem. 1 Tessalonicenses. Outra razão 2:13. ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra do homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, quando você estuda, quando você aprende a palavra do Senhor, ela produz em você fé. E você vai transferir essa fé para as crianças, que vão aprender a palavra do Senhor, que vão colocar a palavra do Senhor em prática e vai ver mudanças na sua vida, na vida delas, né? Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que lê na palavra e diz, epa, tem alguma coisa errada, eu tenho que parar, eu não posso mais continuar fazendo isso. Ela repreende, ela corrige e educa. Você pode ler isso também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós precisamos estar preparados com os ensinamentos da Bíblia no coração, prontos a qualquer momento a manejar essa palavra com força, com vigor, com convicção, com certeza, sem dúvidas, para ensinar melhor a criança. Outra coisa muito importante na nossa capacitação é conhecer as crianças, conhecer as necessidades espirituais. A criança, ela tem necessidade de salvação, a criança, ela tem necessidade de libertação. A criança tem necessidades espirituais igual a qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes a gente vê a criança sempre sorrindo, ela brincando, ela chega, tia, nos abraça, nos dá um beijo, e às vezes você pode até pensar que essa criança ela não tem necessidades espirituais, mas ela pode estar passando por dificuldades que muitas pessoas passam. Ela pode estar passando por dificuldades ou até mesmo por guerras e conflitos espirituais que ela não sabe. Então o professor ele tem que estar capacitado para reconhecer a necessidade espiritual da criança, em reconhecer que ele precisa estar santificado, que ele precisa estar em oração, para atender aquela necessidade, para quando a criança chegar, ele se permitir que Deus use ele como um instrumento para chegar até a necessidade daquela criança. Então, para isso você tem que estar capacitado na palavra do Senhor e também em oração. Você tem que orar, você tem que ter um momento de oração todos os dias,
Você tem que ter um momento de estar falando com Deus, de estar perguntando ao Senhor, de estar pedindo a direção do Senhor, porque só o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de conhecer o que tem dentro do coração de cada um de nós. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer, olha, ele está feliz, ele está triste. A gente pode até ter uma noção assim pelo semblante da pessoa, se ela está alegre, se ela está triste. Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece o íntimo, ele conhece todos os sentimentos. Então ele pode fazer com que, ele pode usar você, professor, para chegar na sua aula e tocar o coração dessa criança que tem necessidades espirituais. Então você tem que estar sensível a isso. E você tem que estar preparado para Deus te usar. Então você tem que se capacitar também na oração. Você tem que orar, você tem que estar sempre em contato com Deus para você dar aula, ministrar aula para as crianças. Outro ponto das necessidades da criança espiritual é a necessidade física também. A gente sabe que cada criança ela tem a sua característica. Cada criança ela se desenvolve fisicamente, até de formas parecidas. As crianças de 3 anos, elas têm uma forma de aprender, uma forma de ver as coisas. A criança de 4, 5, 6, cada faixa etária, existem características físicas próprias para aquela faixa etária. Apesar que tem algumas crianças que possam estar um pouquinho mais desenvolvidas, outras que possam estar um pouco menos desenvolvidas, mas elas estão sempre em um nível parecido. Então você tem que ter conhecimento das características físicas, cognitivas, de aprendizagem dessas crianças, para você também se preparar para dar uma aula para as crianças. Que eu acho interessante que você esteja lendo, que você esteja pesquisando, que você esteja se preparando, se capacitando para compreender melhor as características físicas das crianças. Nós temos alguns autores que são muito bons, que falam a respeito disso, como Piaget, Vygotsky também, Vallon. Eles falam de características de desenvolvimento de criança que é interessante que você conheça. Não que você vá se aprofundar muito, mas que você tem que ter um conhecimento dessas características, dessa questão social da criança, né? De onde a criança vem. Essa criança, ela vive num lugar, tem um convívio social onde se lê bastante, onde se conversa muito, a criança tem acesso a muito conhecimento, ou a criança não tem acesso a muito conhecimento. Você precisa conhecer a sua turma para você ministrar melhor a sua aula. Um caso que aconteceu comigo, eu preparei uma aula linda, sobre animais, né? E fiz aquela aula, vou contar a história de Noé, que fala dos bichinhos, vou levar os bichinhos para as crianças. E eu disse, mas as crianças já conhecem muito cachorro, gato, galo, eu vou ver se eu levo animais mais diferentes. E levei animais bem diferentes, assim, pesquisei, imprimi, fiz uns visuais bem legais e levei para as crianças. Só que essas crianças eu não conhecia, né? Eu fui convidada para contar a história nessa igreja. E como eu não tinha ainda esse conhecimento, eu preparei da minha cabeça, sem conhecer as crianças, e fui levar esses visuais. Quando eu cheguei lá, as crianças ela não conheciam. Era um lugar de difícil acesso, não tinha muita televisão, não tinha muita internet, não tinha muitas coisas. Então as crianças não tinham acesso aos animais que eu levei. Então quando eu mostrava, elas ficavam olhando, que é isso? Aí eu me desdobrando para explicar o animal que eu tinha levado. Então não deu certo. Então você tem que conhecer as crianças, que seria muito melhor se eu tivesse levado os animais, porque eu teria me detido mais na questão da palavra do ensinamento bíblico, em vez de ficar ensinando os tipos de animais diferentes que eu levei, que as crianças nunca tinham visto e sabiam nem que existia. Então dificultou o ensino da palavra de Deus. Então tem que estar atento a isso. Qual as crianças, o conhecimento que a criança tem, e a partir do que a criança conhece, você vai apresentar o que ela conhece e vai acrescentar coisas novas para que também a aula fique mais interessante. Coisas que é muito importante numa aula, como músicas, aprender corinhos novos, estar
está sempre pesquisando. Hoje em dia nós temos a internet que tem aí vários recursos, vários visuais que você pode estar pegando para você usar com as crianças, mas um bom educador infantil, ele é um pesquisador sempre, um estudante sempre, e sempre está com a vida de oração para que tudo venha dar certo. Então a nossa aula de hoje é sobre isso, né? A capacitação para o Ministério Infantil. Você tem que estar capacitado na palavra do Senhor, na necessidade da criança, espiritual, física, social. Nessa aula, certo? Nós vamos deixar para vocês o exercício 3, né? Quem enviou e-mail para a gente vai estar recebendo o exercício 3, que é bem simples. São 4 questões simples, bem simples para vocês responderem. Vocês vão receber o exercício, vão responder e vão encaminhar para mim a resposta. Então eu vou dar uma olhadinha, se tiver alguma dúvida eu vou dar uma esclarecida e vou estar dando retorno do e-mail para vocês. Se vocês têm alguma dúvida dessa aula e das aulas anteriores, podem deixar as dúvidas aqui nos comentários do vídeo ou no comentário do blog, que a gente vai estar preparando uma aula só respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que possam surgir, que eu falo muito rápido, eu não sei se vocês estão entendendo bem direitinho o que eu estou querendo ensinar, mas aí você pode deixar a perguntinha que eu vou ter maior prazer em responder, com todo gosto, com toda alegria, responder as perguntinhas de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula, aula 4, na próxima semana.